Afinal de contas, que história é essa, né? Assim, essa PEC da blindagem. A gente está falando deputados e senadores que porventura forem acusados ou tiverem inclusive flagrantes de crimes, em vez de ser investigados de cara, essa investigação teria que passar por uma aprovação dos colegas que ainda assim poderiam, como modificou ontem, ou havia uma mudança de anteontem, mas ontem voltou, ainda assim esses colegas podem votar se o parceiro ali de Brasília vai ser investigado ou não, e votar em segredo. Põe uma máscara, vai lá e vota, e ninguém sabe em que o deputado, o representante dele, votou, né, Levi? Pois é, na prática, né, essa proposta dá ao Congresso Nacional o poder de barrar uma investigação do Supremo Tribunal Federal contra deputados e senadores. Isso inclui, por exemplo, investigados por corrupção, por crimes políticos e até por crimes também na área civil. Essa proposta, ela retoma um pouco o que dizia originalmente a Constituição de 88. A Constituição, o texto original, previa essa autorização, essa necessidade de autorização do Congresso para o Supremo investigar os parlamentares, e aí ao longo do tempo se percebeu, evidentemente, que era um instrumento de impunidade, porque durante os 13 anos em que essa regra vigorou, só uma vez o Congresso Nacional aprovou o início de investigação contra um parlamentar, e foram outras centenas de ocasiões em que deputados e senadores barraram investigações contra os colegas. Até que, em 2001, a Câmara dos Deputados, né, e depois o Senado, reverteu, derrubou essa prerrogativa da Constituição, e agora os parlamentares estão querendo retomar toda essa história. E aí, ontem, eles concluíram essa votação e acrescentaram esse item também do voto secreto, ou seja, além do Congresso ter que autorizar o início da investigação, a votação ali na Câmara ou no Senado para autorizar a investigação vai ser secreta, o que muda também bastante esse contexto. E aí a gente tem até um descompasso, né, entre Câmara e Senado nesse assunto, porque enquanto o presidente da Câmara, Hugo Mota, cedeu a essas pressões da oposição, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como a gente escutou, ele mantém a posição de que no Senado essas pautas não vão avançar com a mesma facilidade. Isso não quer dizer que a PEC da blindagem vai necessariamente morrer no Senado. Ela vai ter uma tramitação, mas vai tramitar como um outro projeto qualquer, não vai ter essa prioridade que teve entre os deputados. Ela vai ter que passar pela Comissão de Constituição e Justiça, e o presidente da comissão, o senador Otto Alencar, já disse que é contra, então vai ter um calendário com audiências, sem essa pressa toda, e aí o mais provável é que esse andamento vá até o ano que vem, se estenda até o ano que vem. Então, se for votado pelo Senado, vai ficar ali para um período mais próximo da eleição, que acaba sendo um pouco mais delicado para a votação de qualquer projeto mais polêmico. Então, e aí, até para ilustrar um pouco esse contraste entre os presidentes das duas casas, a gente tem uma fala do Hugo Mota ontem, depois da votação da urgência da anistia. Agora um relator será nomeado para que possamos chegar o mais rápido possível a um texto substitutivo que encontre o apoio da maioria ampla da Casa. Um presidente da Câmara não pode ser dono de teses, nem muito menos de verdades absolutas. Sempre que alguém se declarou dono da verdade, o país perdeu. E nesse caminho de construção coletiva, quero reafirmar a mensagem que guia nossa gestão. O Brasil precisa de pacificação.
E só acrescentando uma outra informação aqui, André, sobre a PEC da blindagem, do jeito que está, ela pode se estender também a deputados estaduais e até mesmo a presidentes de partidos. Então, vai até além do que dizia a regra anterior da Constituição, que era só sobre os parlamentares do Congresso Nacional, mas, se for aprovada e promulgada do jeito que está, também pode beneficiar os deputados estaduais e presidentes dos partidos. Agora, a gente pode dizer aí que seria um passar de boiada, Fred, porque se aprova para lá, para Brasília, teoricamente, mas todo mundo vai na rabeira. É basicamente um passar de boiada, porque você tem, assim, o instrumento do voto em sigilo, voto secreto, ele existe, ele é previsto na Constituição, né? No artigo 52 fala que dos momentos em que você pode votar, normalmente afastamento do PGR ou mesmo sabatina de representantes diplomáticos, sabatina de alguns indicados de governo. Até 2013, a Constituição, no artigo 55, permitiu o voto secreto para os processos de cassação. Aí você vê, né, o voto secreto, ele está baseado na ideia da liberdade de consciência do parlamentar, para ele poder votar em consonância com o que ele acredita fora das pressões, que pode ser pressões dos eleitores ou pode ser pressão de outros poderes. Então, esse sigilo permitiria que ele votasse dessa forma. Só que tem uma contrapartida muito grave, que é a falta de transparência e como que isso pode afetar o comportamento eleitoral, como que as trocas de favores e os interesses acabam prestando esse desserviço à coletividade. Essa emenda que alterou o artigo 55 em 2013 foi quando houve a votação do Nathan Donadon, que ele tinha sido condenado a 13 anos por peculato pelo Supremo Tribunal Federal. Quando teve a primeira votação antes da emenda, precisava de 257 votos para condenação. Teve 233 votos pela condenação e 131 votos pela absolvição. Aí passou a emenda, voltou-se o procedimento no Conselho de Ética e a votação foi repetida, agora de forma aberta. Os números foram os seguintes: uma abstenção, 467 votos pela cassação. Você vê como que essa regra afeta o resultado da votação. E quando se fala, e olha que nós estamos falando aqui do caso de peculato, né? Foram o desvio de dinheiro da Assembleia de Rondônia. E não estamos falando de votos de consciência, votos de respeito à ideologia ou coisa. Nós estamos falando de votos políticos. Nós estamos falando de pessoas que foram condenadas pelo Código Penal. E é isso que essa medida agora essa blindagem está protegendo. E está protegendo não apenas membros na proposta do Congresso, mas estende a presidentes de partido que sequer têm cargos eletivos e que não deveriam estar incluídos nessa situação, né? Se a pessoa é um cidadão comum, ele responde de forma comum. Sim. É isso aí. Agora, se depender do presidente da República, tem muitos pontos dessas propostas que não vão ser aceitos. Inclusive, o presidente concedeu uma entrevista e voltou a fazer essa afirmação. Antes de aprovar, ainda tem muita água para correr debaixo dessa ponte, né, Levi? Pois é. Tá ligado? Pois é, André. Agora, vale lembrar que a PEC da blindagem, por exemplo, não passa pelo presidente da República. Por ser uma proposta de emenda à Constituição, quando tem a aprovação ali das duas casas do Congresso Nacional, ele vai para promulgação pelo presidente do Congresso. Mas é claro que isso não impede o governo de articular, ou seja, a favor, seja contra uma emenda constitucional de interesse ali no Congresso Nacional. E aí a gente tem um governo que fala muito sobre democracia, sobre respeito ao Estado democrático de direito, e essa PEC da blindagem também fala sobre isso, também fala sobre esses temas. E a gente viu um governo até, de certa forma, se omitindo um pouco
nesse tema. A própria ministra Gleice Hoffmann, que é a responsável pela articulação política, falou, olha, esse é um tema que cabe apenas ao parlamento. E com relação à PEC da anistia, né, é bastante evidente que o presidente Lula, caso chegue a ele, vai vetar, ele tem esse poder de veto integral, e aí depois a gente tem o Congresso possivelmente analisando esse veto do presidente. Por outro lado, né, foi aprovada a proposta de isentar da conta de luz consumidores de baixa renda de todo o país. São cerca de 4,5 milhões de famílias. Já aquela outra proposta de isentar do imposto de renda quem ganha até R$5.000 continua na gaveta, né, Levi? Pois é, essas são as propostas que o governo tem como prioridade. Ontem era o último dia para aprovar essa medida provisória aí que amplia a tarifa social da conta de luz. Então, se não aprovasse ontem, a medida perderia a validade, então as pessoas que já estão contempladas com essa gratuidade perderiam essa gratuidade. Tanto que foi aprovado na Câmara e logo depois já foi aprovado também pelo Senado, na mesma noite, em questão de minutos. Agora, o projeto do imposto de renda, o governo conta que seja pautado na semana que vem, mas com todo esse cenário aí que a gente vê na Câmara, de animosidade, a gente ainda não pode dar como certo que isso vai acontecer, mas vai haver um esforço muito grande e aí os governistas vão argumentar, olha, para a oposição e para o Centrão, olha, a PEC da blindagem que vocês queriam já foi aprovada, a urgência da anistia que vocês queriam também já foi aprovada e agora está na construção do texto, do projeto. Então, está na hora de votar o que a gente quer, que é a isenção do imposto de renda. Resta saber se isso vai convencer a maioria dos deputados.